Você chega no gráfico e parece até que dá um branco. Você não sabe em qual tempo começar a sua análise, em qual executar a sua entrada e como ter realmente uma leitura clara, simples, para você melhorar seus resultados no mercado. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar cada detalhe como isso funciona e eu prometo que vai ser de maneira simples, objetiva, direto ao ponto, mostrando inclusive exemplos práticos, para você nunca mais ter essa dúvida. Eu vou sanar uma das maiores dúvidas que a galera tem no mercado definitivamente no vídeo de hoje. Então assiste até o final. Se você gosta desse tipo de conteúdo, quer ver mais aqui no canal, deixa a curtida, deixa seu comentário, seu feedback também, porque assim eu consigo saber quem assistiu o vídeo, quem curtiu, como eu te agreguei ou supostamente alguma dúvida e vídeo que você gosta de ver aqui. Então é muito importante a gente manter essa interação e eu respondo todos vocês. Bora direto pro gráfico para já não ficar muito enrolado. Seguinte, galera, quando a gente fala de tempos gráficos, isso é algo que primeiro você tem que entender o que é. Os tempos gráficos não são nada mais do que uma janela de negociações. A gente, quando coloca um tempo gráfico de 5 minutos, por exemplo, significa que a cada 5 minutos vai fechar um bloco de ordens, né, que é uma vela, com uma quantidade de negociações. Uma vela de alta ou uma vela de baixa. Se for uma vela de alta é porque houve mais compradores, uma vela de baixa é porque houve mais vendedores. Então, basicamente, ele vai nascendo. Quanto maior o tempo gráfico, mais ele demora o fechamento dessa vela e quanto menor, assim. Mas todas as velas são iguais e tal. Como eu saber em qual marcação realizar? Cara, essa dúvida vai ser sanada até para te ajudar em vários técnicas, conhecimentos de mercado, para você entender de uma vez por todas. Porque às vezes eu estou ensinando uma técnica, um conhecimento aqui no canal, o cara fala, mas em qual tempo gráfico você usou? Qual tempo gráfico você utiliza? Qual tempo gráfico funciona? Eu, no vídeo de hoje, vou te mostrar qual o melhor tempo gráfico para você operar, para ter precisão, eficiência e lucratividade. Então, de verdade, assiste esse vídeo até o final, vem comigo. Galera, primeira coisa que a gente precisa entender para a gente começar esse vídeo com o pé direito, o gráfico é fractal. Ponto final. Só que muitas vezes quando eu falo isso, o cara não entende o que é um fractal. Então eu trouxe a explicação, inclusive, o que são fractais. São formas geométricas, tá? Pode ser não ser geométrico, pode ser estrutura de mercado, padrão e tudo mais, mas que possuem padrões em sua construção e se repetem infinitamente em diferentes escalas. Cada parte de um fractal é semelhante ao seu todo. Então, o que isso significa, galera? Quando eu falo que o gráfico é fractal, significa que se a gente vê, às vezes, se eu te ensino às vezes um conhecimento, sei lá, uma bandeira, um canal corretivo, ele pode ser aplicado no tempo gráfico de 1 minuto e esse mesmo fractal ele pode se repetir em escalas infinitamente maiores. No tempo gráfico de 5 minutos, de 15, de 1 hora, de um dia. E é isso que muitas das vezes as pessoas se perdem quando de fato vão aplicar algum conhecimento, alguma técnica num gráfico. E por isso que eu vou resolver essa questão para você. Primeira coisa, eu divido em 3 objetivos diferentes e eu padronizei aqui para você ter facilidade, inclusive na aplicação. Vou mostrar exemplos práticos, então vem comigo que você vai entender tudo. Primeiro, o que são esses termos aqui embaixo? High time frame, ou seja, o tempo gráfico majoritário, medium, né, de médio, time frame e low time frame, tá? O que você precisa entender é que basicamente a gente precisa fazer um alinhamento de macro ao micro, tá? Para a gente ter uma leitura afiada. Muitas das vezes quando eu vou explicar para vocês uma operação que eu fiz e tal, eu só vou explicar para vocês o tempo gráfico de execução, até porque senão ficaria muito extenso. Quando eu faço aqui no canal um vídeo de explicação de operação que eu fiz, beleza, eu explico o contexto completo, às vezes fica um vídeo ali de 15 minutos explicando, aí eu consigo. Agora um reel de 1 minuto, eu vou te explicar somente a execução que já tem às vezes muito termo. E como que ele funciona, galera? O execução é basicamente a modalidade. Quanto maior o tempo gráfico de execução que você realiza, eu vou te falar como isso interfere, menos frequência de oportunidade você vai ter, os movimentos vai ser mais lento, consequentemente para você que às vezes está no dia a dia ali, está CLT ainda, tem uns compromissos, você vai ter que é mais fácil você conciliar com o seu trabalho, né? Porque simplesmente às vezes os movimentos vai demorar mais para bater seu alvo, você conduzir stop gain, bater seu stop e o tempo gráfico é cada vez menor, é para quem de fato tem mais tempo livre ali para se dedicar ao gráfico, para se dedicar ao mercado. Então, por exemplo, eu foco já no meu tempo de execução nesses tempos gráficos mais baixos. E eu costumo fazer uma variação ainda. Não fica preso, por exemplo, a 1 minuto. Não, 1 minuto e 2 minutos eu gosto muito. O 2 minutos, às vezes, para uma confirmação é até melhor que 1 minuto. Então, eu pego essa variação, por exemplo. Você vai ver muito executar gatilho de entrada nesse tipo.
E basicamente 15 minutos eu ainda vario para 30 minutos, por exemplo. Então só esses dois, por exemplo, eu trabalho uma variação ali para ver qual está mais condizente, uma vela melhor, às vezes para marcar o order block, alguns conceitos que inclusive eu ensinei para vocês alguns segredinhos aqui no canal sobre, né? O que não te contam sobre as order blocks, eu ensinei, cara, dicas de ouro lá nesse vídeo. Então, para você escolher o tempo gráfico, basicamente, a execução vai dizer sobre sua modalidade. Quanto maior seu tempo gráfico de execução que você executou sua entrada, né, o stop loss ele vai ficar maior, mas não tem problema. Você vai ajustar o seu stop loss de acordo com a porcentagem da sua gestão de risco. Não é, numa hora o stop loss é grande. Não é grande. Você vai ajustar, você vai dosar a sua mão, né, o lote, o contrato, de acordo com o risco igual. É a mesma coisa. A diferença é que ela vai demorar mais para desenvolver. Então, vai ser um movimento, às vezes, de dias. Então, provavelmente um swing trade, quando você tem um tempo gráfico de execução de 1 hora. 15 minutos, 30 minutos também é swing trade, provavelmente dias. Agora, 5 minutos para baixo, como 5 minutos, 1 minuto, 2 minutos, são tempos de gráfico de modalidades day trade. Ou seja, você abre e fecha no mesmo dia. Até por isso eu acho muito hipócrita algumas pessoas falarem que day trade não dá certo. Swing trade, position, investimento, sei lá, que dá certo. Não, galera. Aqui é só uma diferença de escalas. O mercado ele é igual ao todo, ele é fractal. Obviamente, quanto menor o tempo gráfico, mais manipulação, mais ruídos a gente pode ter. E aí você precisa ser ainda mais profissional e clínico. É como se fosse a Fórmula 1. Abaixou o tempo gráfico, Fórmula 1. Aumentou o tempo gráfico, kart. Você vai ter menos frequência de oportunidades, você vai ter menos recompensas, digamos assim. Mas aqui, quanto menor o tempo gráfico, mais vai exigir de você técnica e profissionalismo, tá? Os conhecimentos são os mesmos, mas basicamente é muito mais fácil manipular uma vela de 1 minuto do que uma vela de 1 dia, por exemplo, tá? Então, o tempo gráfico de execução, ele tem esse objetivo, tá? Isso você precisa entender. O tempo gráfico de execução é nada mais onde você pega seu gatilho, onde tem, às vezes, um ponto de entrada que você vai posicionar seu stop loss naquele tempo gráfico e vai buscar aquele foi seu motivo de entrada. Mas a direção dele, toda a leitura foi construída de outros tempos gráficos. E aí, basicamente, eu coloquei aqui na mesma linha para você entender como se fosse uma tabela, tá? Você pode tirar print e tal. Eu padronizei para te objetivar, né? O mercado não é engessado. É importante a gente saber que a gente não tem que só ler o mercado, a gente tem que interpretar. Só que eu gosto de objetivar o máximo para vocês, principalmente para quem está começando aqui no canal, para você e realmente você vai ter uma visão muito mais clara quando eu objetivo, porque aí não fica algo subjetivo, algo ali ou não, é isso e ponto final. Mas conforme você for adquirindo mais experiência e conhecimento, você vai ficando ainda melhor, porque você vai sabendo interpretar e não só replicar, copiar algo. Então, basicamente, quando a gente tem um tempo gráfico aqui de 1 minuto, 2 minutos, eu vou usar o meu tempo gráfico de direção. O que é o tempo gráfico de direção? É para você ver os passos que ele tem em desenvolvimento, qual é a direção, qual é o interesse dele, o que ele fez anteriormente, para onde está a tendência dele, que aí você vai saber se ele tem espaço para desenvolver, onde tem mais interesse, onde tem mais lucratividade, que é inclusive o exemplo prático que eu vou mostrar. Eu vou mostrar alguns exemplos práticos, a gente já vai chegar lá, tanto no mini índice quanto em criptomoeda. Então, cara, fica até o final desse vídeo, você não pode pular de maneira alguma e depois deixe o seu feedback, porque, cara, eu tô gostando muito de produzir alguns conteúdos bem mais profissionais aqui para vocês, com qualidade. Então, se você tá gostando desses novos formatos de vídeo, se você é novo, maratona aqui, se inscreve no canal. E se você está curtindo, deixe seu comentário também como feedback, fechou? Então, sugestões são sempre bem-vindas. Às vezes você está muito... pode ser mais objetivo. Você quer o vídeo mais longo. Você pode dar seu feedback, porque assim a gente cada vez melhora e cresce junto, fechou? Aqui, galera, basicamente, o tempo gráfico de direção é para isso. É para você ver mais o espaço, vai ser algo mais, tipo assim... algo mais bruto ali, não precisa fazer algo muito técnico e tal, veja a tendência, veja a direção, veja alguma característica. Por exemplo, nesse exemplo aqui do Ethereum 4 horas que eu vou mostrar para vocês já, eu estava analisando, eu compartilhei na comunidade, né, eu opero ao vivo todo dia e tal com os meus alunos e tal, e aí basicamente eu compartilhei que o ativista estava trabalhando em um diagrama de distribuição de Wyckoff, tá? Um conhecimento que inclusive eu já trouxe aqui no canal falando sobre. Ele estava trabalhando um diagrama, tendia a manipular, ou seja, o viés dele, a direção era de baixa. Então, no meu tempo gráfico de 4 horas, o meu interesse e direção era o quê? Baixa. Então, basicamente, eu já tinha um parâmetro. E a direção, ela vai servir para isso. Você não vai executar a entrada, às vezes, no tempo gráfico tão grande, a não ser se for, 4 horas é um position trade. Eu nem botei aqui na tabela, entendeu? Botei a partir de 1 hora para baixo, que normalmente são os gatilhos que você vai, de fato, usar.
mas busquei a direção. Depois você abaixa o tempo gráfico para um tempo gráfico analítico. Aí sim você vai ser mais técnico, vê ali possivelmente um gatilho de entrada. Aí quando que você abaixa de um analítico para uma execução? É quando você quer ter uma confirmação a mais. Por exemplo, vamos supor que quando eu abaixei aqui para 30 minutos, aí é aquilo que eu falei com vocês, 15 ou 30, entendeu? Normalmente vai variar ali basicamente a vela para você validar, e aí a gente usa algumas outras técnicas. Mas vamos lá. Eu estou no tempo gráfico de 30 minutos. Esse aqui seria meu tempo gráfico de gatilho. O que seria você refinar ainda mais para um tempo gráfico de execução? É você pegar esse movimento e, em vez de entrar vendido aqui com o stop loss atrás dessa região, né, você basicamente aguardaria o preço no 1 minuto, 2 minutos, ter algum gatilho aqui. Então vamos supor, renovar topo, perder fundo, fazer um choque, ter um reteste. Você ia ter uma vendinha, você tinha um gatilho micro, onde você refinou em uma região. Então, o tempo gráfico de analítico, ele já é basicamente uma análise. Ele já é basicamente como se fosse um gatilho. Só que a diferença quando você desce do analítico para o execução é a fim de você buscar uma confirmação maior, você reduzir ainda mais o seu risco e buscar um alto retorno. Mas nesse tipo de trading específico, eu usei basicamente o meu gráfico de direção. E quando eu vi essa oportunidade em cripto, basicamente eu gosto de usar muito esses tempos gráficos às vezes maiores, 15 minutos, 5 minutos, eu já tinha aqui um contexto muito bom. O cenário aqui era de queda, ele já tinha confirmado, ele já estava mais ou menos aqui. E basicamente, no fluxo de queda que ele vinha trabalhando, tinha uma região de interesse, tinha região de retração de fibra, tinha indústria, tinha projeção dos fundos a partir dos topos, ou seja, bandeiras de continuidade para baixo, para o cenário continuar caindo. Aí se a gente pega, por exemplo, o que aconteceu, olha isso daqui, galera. Cravou milimétrico na taxa que eu compartilhei, 2,56855. Foi exatamente, ó, 2,61855. Tem aqui a data, quando eu compartilhei. Opera mais de 2 anos ao vivo. Toda a técnica e conhecimento que eu explico aqui, por mais às vezes que seja teórico aqui no canal, na maioria das vezes, eu aplico no dia a dia, galera. Eu aplico ao vivo com a minha galera. Então, os alunos veem isso na prática. Então, olha a excelência disso. Desenvolveu quanto, galera? 22 vezes o risco. Ah, Zé, mas esse seu trade, caraca, que sorte. Desenvolveu muito. Você é big player. Quando você entra, o mercado derrete. Não foi o gatilho em si que fez ele derreter muito. O gatilho fez o que foi um motivo de entrar, ter o stop loss curto em meio a esse desenvolvimento. Mas o que, de fato, gerou essa queda foi o que, galera? Esse 4 horas... que foi aquela distribuição de Wyckoff, que eu mostrei que o mercado ia fazer isso, derreter. Então aqui basicamente era um reteste micro a favor dessa continuidade, entendeu? Já do movimento principal. Por isso você tem que entender direção, analítico, fazer uma boa análise do macro para o micro. Eu vou pegar outro exemplo agora, pegando 4 horas, 15 minutos e 1 minuto do mini índice para você entender o gráfico direção, analítico e execução. De forma muito simples. Inclusive, se você não opera no mini índice, é um mercado ótimo para você operar, um mini índice dólar. Opere por uma corretora séria, né, profissional. Eu recomendo para vocês a Clear, que é a que eu opero, é de fato que eu tenho segurança, que eu conheço, participo dos eventos deles e tudo mais. E se você quiser uma corretora séria, profissional e também ter auxílio, Zé, tô tendo uma dificuldade aqui, uma dúvida, eu consigo te ajudar, você escolhe a Clear, que é do grupo da XP, a maior corretora para você operar de fato na nossa bolsa brasileira, mini índice dólar. Agora, Zé, não quero a Clear e tal. Estude bem a corretora que você vai usar, porque você pode ter problemas. A Clear tem 0 taxa de corretagem, sem custo operacional, Profit Pro gratuito, então você pode operar, principalmente se você tem pouco, ou então se você tem muito, mas operar com computação de ordem precisa, operar uma corretora séria. Então, escolha Clear se você quer isso, é que eu boto meu dinheiro, é que de fato eu deixo o meu capital lá seguro e você pode escolher. Se você já está em outro, recomendo mudar. Se você já está na Clear, tenho certeza que você já está tendo boas experiências, tá? Inclusive dá um feedback aí pra galera que não tá. Na direção aqui, no 4 horas que eu tava vendo o mini índice, né? Que é o contrato futuro da nossa bolsa brasileira, você opera pela Clear. Eu tinha o gráfico aqui, nessa região, ou seja, era uma região de suporte. O preço bateu aqui nessa projeção dos fundos e tendia a fazer o que a partir daqui, galera? Subir. Ou seja, eu entendo, eu não vou executar às vezes a entrada aqui, porque aí, seria um position trade e tal. Olha quantos dias ele demorou de desenvolvimento para fazer essa alta daqui. E às vezes nem tanto risco eu tô. 8 dias. Então, assim, loucura. Aí, basicamente, eu entendo que ele chegou numa zona de suporte, uma zona relevante para subir, e eu refino. No analítico que eu cheguei, e aqui, galera, tem a mira, né? Então, olha só, quando eu aponto a mira do fundo, é esse fundo ali, no 15 minutos, ó. Esse fundo aqui é quando ele chegou no suporte. Quando ele chegou nesse suporte, inverteu o fluxo e confirmou. Isso aqui gerou pra gente já uma entrada no ponto analítico.
Então, qual que é a diferença aqui? Poderia executar já uma entrada aqui no ponto analítico? Poderia, mas o que eu comentei com vocês, a diferença, às vezes, do ponto analítico para um ponto de execução é o refino que você tem. No mini índice, por exemplo, eu não gosto de montar aqui o tempo gráfico de 15 minutos, é meio que loucura. Por quê? Porque, basicamente, tem uma janela ali de oportunidade, principalmente ali mais na manhã, que é mais volátil, tem mais movimentos. Então, não é tão interessante você ficar posicionado, às vezes, muitas horas. Às vezes, minhas oportunidades, principalmente que eu pego aqui, que eu vou te mostrar, são minutos, 10 minutos, 20 minutos, bate take. Principalmente quando eu acerto realmente a correção, que é o objetivo do meu operacional, e busca a pancada, que é a impulsão. Então, esse movimento aqui, por exemplo, é esse fundo, ó, esse movimento que chegou na demanda. Quando ele chegou nessa demanda, olha como que foi alinhando cada de fato fractal. Buscou fundo, aí inverteu o fluxo. Demanda. Quando chegou aqui, ele inverteu o fluxo novamente. Veio corretivo, uma estrutura corretiva, estrutura legal, comprinha aqui, stop loss abaixo do fundo, pagou rápido 3 vezes o risco, entendeu? Pagou quantos minutos? Quantos minutos gerou dessa queda até aqui? Gerou 47 minutos, foi até um pouquinho lento, mas cara, 40 minutos. A diferença que seria disso aqui e tal, ou seja, muito risco-retorno, mas com uma junção, um alinhamento de fato técnico. E esse é o poder de fato de você realmente ter uma leitura clara do que está fazendo. Às vezes, se eu te explicasse às vezes em um trade ou no Rios lá rapidinho, eu te explicaria isso, até porque isso aqui ficaria muito completo. Mas eu sempre busco alinhar minha análise, entender onde os preços se encontram, né, para onde eles vão, se ele tem espaço para desenvolver, tudo isso detalhado. E aí eu recomendo vocês se basear naqueles tempos gráficos, entender realmente isso. Eu tenho certeza que agora que a gente chegou ao final desse vídeo, você com certeza já sanou sua dúvida, não tem mais dúvida em qual é o melhor tempo gráfico para você operar, sabe de fato qual executar, sabe quais eu gosto também e sabe como aplicar no gráfico. Agora, faça a sua parte. Pratique, estude e lapide cada vez mais para que você cada vez melhore mais. Eu compartilho com você a teoria, mostro exemplos práticos, mas outras partes são relevantes também. É você aplicar isso no gráfico, você estudar cada vez mais, estudar outros vídeos aqui no canal, participar das lives. Então, de verdade, chegou até o final aqui do vídeo, assistiu, se dedicou? Deixa aqui sua curtida e seu comentário para a gente interagir e eu poder te ajudar cada vez mais. É um prazer ter você aqui no canal e te aguardo nos próximos vídeos.